Então vamos começar o estudo de hoje, né? Nós estamos falando sobre encarnação, que nós definiu como a grande aventura do Espírito. No primeiro dia nós definiu que era encarnação, e deixamos claro que encarnação não é vir à carne, mas é ligar-se a uma nova consciência transitória, diferente da consciência real do Espírito. E que nessa encarnação, ou nessa ligação com essa nova consciência, que na verdade consciência é um conjunto de valores e verdades, a realidade da vida do Espírito se transforma. Enquanto ligado à consciência espiritual, ele vive uma realidade, e depois que se liga à encarnação, ou à consciência material, ou ao ego, ele passa a viver outra realidade. Depois nós se conversou sobre esse ego, disse que esse ego tem duas partes. A primeira é a parte técnica, que cria as formas das coisas, ou seja, que dá forma de parede, dá cor de parede, dá forma de lalanja, selo e gosto de lalanja às coisas. É o ego que cria o gosto da laranja, que na verdade a laranja é um monte de fluido cósmico universal. Então o ego, ou essa consciência padronizada para a vida na Terra, pega aquela monte de fluido cósmico e lhe faz viver a realidade de que aquilo é uma laranja. Mas que esse ego, além da parte técnica, tinha a parte emocional, que são as sensações que o espírito sente quando ligado à carne, ou ligado ao ego. Ou seja, o ego lhe diz que você está triste, o ego lhe diz que você está com raiva, o ego lhe diz que você está frustrado. E isso são as duas partes do ego. E nós, depois disso, disse que o espírito vive ligado a esse ego. Ou seja, vem a parte técnica, mais a parte sentimental, e o espírito escolhe um sentimento para reagir àquilo que o ego está mandando. Vou dar um exemplo. O ego diz que você está triste. O espírito pode escolher sentir-se triste ou não. Então não é porque o ego está dizendo que você está triste que você terá que estar triste. Você pode estar feliz na tristeza. Isso é o livre-arbítrio do espírito. E isso que é a realidade. Se o espírito, por exemplo, se escolhe viver a tristeza que está mandando, esse espírito passará a viver uma realidade triste. É por isso que algumas coisas para vocês são tristes, porque são situações criadas pelo ego na parte técnica, palavras, show, formas, e sensações enviadas pelo ego de sofrimento, e espírito que escolheu sofrer o sofrimento que o ego dá. Isso nós falou no segundo dia. E no terceiro nós falou, então, para que se junta esse ego? E nós chegou à conclusão de que ela, para a reforma íntima, a reforma de dentro. E aí nós definimos o que era essa reforma de dentro. É não se subordinar a isso que o ego dá. Então o ego lhe dá sensação que são transformadas em pensamentos, do inconsciente para o consciente, e você se aprisiona a ele.
Quem se reforma não se aprisiona, não se sente obrigado a chover ou muito menos a ficar alegre. Ele simplesmente vê o sofrimento sem chover. Então nós definimos que o que precisa ser feito durante o período em que está se ligado a essa consciência é alcançar a liberdade das sensações propostas pelo ego, sem mudar de um lado para o outro, simplesmente manter-se equânime, ou seja, na palavra de vocês, apático. Se o ego propõe que você tem que se resultar de fazer, você fica apático. Se o ego propõe que você tem que solar de dor, você fica apático. Essa é o trabalho da reforma íntima. Essa é a grande aventura para o espírito. Aventurar-se nessa ligação com uma consciência diferente da dele, que cria uma realidade utópica, ilusória, falsa, e que o espírito vive, e aonde ele precisa se libertar. Então hoje nós prometemos que nós vai começar a falar dos instrumentos para a reforma íntima. A espada que o Cristo veio trazer para que nós matemos o ego, matemos não por assassinato, mas matemos por inanição, ou seja, por não se deixar levar por ele, e com isso promovamos a reforma íntima, alcançando a elevação espiritual. Primeira coisa, antes de nós falar de qualquer instrumento, o que é um instrumento de reforma íntima? Algo que lhe ajuda a libertar-se do ego. Concorda com eu? Se promover a reforma íntima é libertar-se do ego, o instrumento do ego o instrumento da reforma íntima é algo que vai lhe ajudar a libertar-se do ego. O que o ego cria? Quando ele dá uma parte técnica e um sentimento. O ego, quando cria a palete e cria uma sensação na relação com a palete, ele cria em você o quê? Uma realidade. O ego cria uma realidade. Palete feia. Isso é uma parte técnica junto com uma parte emocional. E que criou a realidade. Mulher bonita, mulher que não presta, de coisa velha, coisa nova, coisa certa, coisa errada, coisa bonita, coisa limpa. Isso são realidades que são criadas pelo ego. E que a promoção da reforma íntima, então, é libertar-se de realidades criadas pelo ego. Esse é o primeiro detalhe. Se reforma íntima é a mudança da sua relação com o ego, o fim da subordinação sua ao ego, e se o que o ego faz é criar a realidade, reforma íntima é libertar-se dessa realidade que o ego cria. Não mudar a realidade. Não é deixar de assar uma parede feia e passar a assar uma parede bonita. Porque parede não é feia nem bonita. Parede é parede. Então, o que o ego lhe diz, você precisa se libertar. Então você precisa aprender a se relacionar com a palete, que é criada pelo ego, porque na verdade o que existe ali é fluido cósmico universal. Você precisa aprender a se relacionar com a palete em outros termos
que não seja aqueles que o ego propõe. Ficou claro isso? Isso é o primeiro detalhe para a reforma íntima. Porque nós estamos tentando mudar a parede. E aí nós faz, como eu disse da última vez, reforma externa. E a reforma é íntima. Então o que precisa mudar é você com relação à parede, o seu íntimo, e não mudar a parede. Muita gente diz que praticar a caridade é doar um prato de comida. Se fosse, o Cristo teria aberto um restaurante para dar comida de graça a todos. E não foi isso que ele fez. O que Cristo fez na verdade? Lhe ensinou a vivenciar realidades diferentes daquela que você está enxergando. Todo o trabalho de Cristo é o trabalho de construção de uma nova realidade a partir da fé em Deus. Quando você usa a fé em Deus, algumas coisas, ou todas as coisas, deixam de ser o que é e passam a ser outras. É isso que é o trabalho da reforma íntima. Alterar a vida que você vive, a forma como você vive, os valores da sua vida, e passar a viver de uma forma equânime e com fé. Ficou claro isso? Então esse é o primeiro aspecto importantíssimo, antes de se falar nas ferramentas. Porque as ferramentas para a reforma íntima, então, precisam ser ferramentas que destruam uma realidade. A realidade com a qual você está vivendo. Mas, além de tudo, tem que ser ferramentas que não criem uma nova realidade. Então ela precisa destruir o feio da parede, mas não pode criar o bonito da parede. Tem que criar a parede só. E isso não é um condicionamento. Parede é parede. Então esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto da alma. E um aspecto que vocês esquecem muitas vezes em qualquer coisa da vida. Quando se propõe qualquer coisa ao ser humano, qual a primeira coisa que ele faz? Vai e faz. Ele não se prepara para fazer. Ele sai fazendo. Você vai ao centro espírita e dizem para você: você tem que fazer reforma íntima. Você sai correndo para fazer reforma íntima. Mas, se você sai correndo para fazer uma reforma íntima, você não faz nada. Porque não houve uma preparação. Você precisa se preparar para a promoção da reforma íntima. E a primeira preparação é, quando você pensa em reformar-se, ou mudar-se, é saber que você é uma coisa e precisa ser outra. Não é isso? Reformar-se, não é isso? Ser uma coisa e ser outra? O que você é hoje? Como é que você vai mudar se você não sabe quem é você hoje? Como é que se parte para fazer uma reforma íntima se você não sabe o que você tem que mudar em você? Porque você ainda se considera, porque o ego lhe diz isso, o certo em tudo. Só que, mesmo que você esteja errado, você cria um novo certo, você passa a estar certo. Só o que você considera certo é o que você não buscará mudar. Só o que você se considera errado é o que você vai querer mudar. Mas quando você tem que mudar o certo e o errado,
Você tem que mudar tudo na sua vida. Isso é reforma íntima. Então esse é o segundo detalhe. Você precisa saber aonde você está agora. Quem é você agora? Para aí começar a pensar em mudar. E mudar para quê? Para onde? Mudar para onde? Como mudar se você não sabe para onde se mudar? A Harima diz o seguinte, primeiro ela pergunta como se preparar, né, para mudanças que isso já está sendo explicado. É isso que nós vamos falar hoje, né? E ela diz aqui, procurar ouvir as pessoas, o que elas dizem da gente. Não precisa tudo isso não. Porque se você for se levar pelas pessoas, você vai acabar se tornando no que os outros querem e não no que Deus quer. Nós vamos entender isso da Zazá. E então a segunda coisa é você saber para onde vai. Muitos querem fazer reforma íntima, mas não sabem aonde estão, nem para onde vão. Como mudar alguma coisa? Como é que você vai mudar alguma coisa se você não sabe o que tem que mudar e não sabe para que tem que mudar? Para o que você vai mudar? Então, antes de nós falar desses instrumentos da reforma íntima, nós vamos primeiro começar a reconhecer qual é a situação atual de qualquer ser humano. E depois entender o que terá que ser quando acabar a reforma íntima. Para só aí aprender como usar esses instrumentos. Ficou claro isso? Então esses são os 3 aspectos dos instrumentos que nós vamos falar hoje. A cada instrumento nós vamos precisar falar o que é hoje o ser humano, como vive hoje o ser humano e como será a existência quando liberto da escravidão do ego. A Harima não faz uma pergunta, mas faz Harima, né? Faz um comentário. Mudar para Deus. A mudança é para o nosso bem viver na vida, mas acho que é mudar para Deus. Sim, é mudar para Deus. Mas veja, isso para nós ainda é muito inconsistente. Porque nós não sabemos nem quem é Deus, ou o que é Deus, ou como é Deus. Não tem noção. Cada um tem uma noção individual. Se você for se mudar para a sua noção individual de Deus, você não vai mudar para ninguém. Você vai continuar em você. Naquilo que você acha que é Deus, e não em Deus. E veja, se nós então quiser identificar o que é Deus para depois saber para onde se mudar, também não vai conseguir. Por quê? Porque no nível que nós está de espírito, nós não conseguimos imaginar o que fez a Deus. Então a reforma íntima tem que ter Deus, mas não pode partir do pressuposto do que eu acho do que é Deus. Tem que entrar Deus como algo inatingível, intocável e inexplicável. E entender a mudança na prática, no dia a dia da vida. Não adianta vou viver para Deus. Eu não sei o que Deus quer. Aí eu condeno o pobrezinho que matou o assassino que matou o outro coitado, dizendo que Deus não queria. Será que ele não queria? É isso que é o problema. É nós querer mudar para algo que nós não compreendemos. E aí nós cria uma individualidade daquilo. E não muda para nada, continua pejo, porque quem vai dizer que há a realidade de um assassino, por exemplo, de um assassinato, de uma maldade, é o ego. Porque no universo de Deus não existe maldade, não existe dor. Quem tinha é o ego. Então vamos começar a falar. Aonde você está hoje? Você está num estágio espiritual
que nós vai chamar de ser humano, ou ser humanizado. O que é um ser humanizado? É um espírito ligado a um ego. Ligado a um ego que lhe constrói realidades que nós vamos chamar de humanas. Todos os que estão encarnados hoje vivem nessa condição, por mais espiritualizado que seja. Isso é preciso ficar bem claro. Não estou aqui querendo dizer que vocês são piores do que outros, que existem santos, porque não existem santos sobre o planeta. Todos que estão encarnados estão sob a influência de um ego. São, portanto, seres humanos. Segundo a partir daí, nós podemos começar a entender as características da humanização do ser. Ficou claro? Características da humanização do ser, ou seja, características do ego ao qual os espíritos encarnados na Terra estão. Harima pergunta, para nos despirmos do ego, para ser o quê? Mestres? Não, espírito. Ele diz assim, só sendo o quê, né? Mestres, não, fora sendo do espírito, planeta. Não, voltando à sua consciência espiritual. Na hora que você for espírito, você está liberto do ego. Enquanto você for ser humano, e não importa se você é mestre espiritual, ou se você é padre, ou se você é isso ou aquilo, enquanto você se considerar como ser humano, vivendo uma vida humana, você é escravo do ego. Na hora que você for um espírito, vivendo uma aventura espiritual na encarnação, aí você se libertou da ação do ego e continua vivendo a mesma vida que vive o seu vizinho, que pode ser até um bandido. Complementa, então nesta vida não tem como nos despirmos totalmente do ego? Não, sem o ego você não pode viver. Você vai dar de cara com as paredes, porque o seu corpo não atravessa a parede. E se você se despir do ego, você não vai ver mais parede, porque a parte técnica é formada pelo ego. Aí seu corpo vai bater na parede toda hora. Então é impossível se despir. O que você pode é se libertar da ação sentimental que o ego lhe propõe. Ou seja, a dualidade do prazer e da dor, do bem e do mal, do certo e errado. Isso é o que você pode se libertar. Despir-se do ego, jamais. Então vamos continuar. Primeira característica do ser humanizado. Característica material. O que quer dizer isso? O ser humanizado é um ser perceptivo. Ou seja, tem percepções. Visão, audição, olfato, paladar e sensibilidades do corpo. Que são realidades para o ser humanizado. Vou dar um exemplo disso. Você está sentado aonde? Hein, moço? Não, você está sentado aonde? Isso. Ele está sentado numa cadeira. Olha a humanidade pesa a matéria ao material. Não, ele sabia que era isso, ele que quis me engolar. Dizer que tinha consciência que aquilo era fluido cósmico quando não tem. Até porque, se ele tivesse consciência, ele diria, eu não estou sentado. É fluido cósmico universal que eu chamo de corpo, em cima de fluido cósmico universal que eu chamo de cadeira. E eu, espírito, estou longe disso.
Então essa é a primeira característica do ser humanizado. Ele vive a vida material, ou seja, a realidade do mundo material, através das percepções do corpo. O que ele vê existe. O que ele prova sabor existe. O som que ele ouve existe. Quando na realidade nada disso existe. Isso foi criado pelo ego, pela parte técnica do ego. Porque na verdade tudo isso é espiritual. São fluidos cósmicos universais, trabalhados sob diferentes formas que criam o que o ego diz que é. Então essa é a primeira característica de um ser humanizado. Ou seja, é o primeiro ponto de partida para quem quer reforma íntima. Compreender que precisa libertar-se da realidade material que vive. Cadeira não é cadeira. O que é cadeira? Não sei. Porque não é que há uma nova realidade, é libertar-se da realidade virtual, da realidade que você conhece. Então é você lutar contra o ego que coloca as coisas do jeito que são. E daí, dessas coisas do jeito que são, vem as emoções que vão dizer o bonito e o feio, o limpo e o sujo. Porque se você não tiver ação, como é que vai ter sujeira? Um dia eu perguntei para minha filha, como é o nome disso aqui, moço? Isso, qual é o nome desse som aqui? Cerâmica. Eu perguntei para minha filha, de que é feita a cerâmica? De que é feita a cerâmica? De terra, de barro. Isso, de terra, de barro. Certo? E você vai o que de cima dela? Terra, barro. Essa é a sujeira. Como é que a sujeira é terra e barro e isso é feito de terra e barro? Ah, mas é porque isso é cerâmica, aquilo é sujeira. Não. Isso é terra e barro, aquilo é terra e barro. O ego separa isso em cerâmica e aquilo em terra e barro. E cria a sensação de que aquilo é sujeira e isso não. De que aquilo não pode estar e isso pode. Apesar de ser a mesma coisa. Então, enquanto você não se libertar da visão terra, você vai ver sujeira. O que é terra? Não sei. O que é isso? Não sei. Eu vivo nisso, mas eu não me tendo àquilo que o ego diz que é. Isso é a primeira característica da humanidade do ser. E é a primeira coisa que precisa ser alterada. Como eu falei, não é passar a samar parede de rabo ou de qualquer outra coisa. É simplesmente não dar mais valor nenhum. O que é parede? Não sei. Sabe por quê? Porque além disso, existem diversas verdades que são, vamos dizer assim, coletivas, e que você se tende a elas a partir do momento em que vive com uma forma. Na parede nós temos um bom exemplo. Se você fecha a porta de um quarto checado de parede, você acredita que ninguém está lhe vendo. Por quê? Porque a parede bloqueia a visão do cirurgião, né? Tem muito mais gente olhando que se você estivesse no estádio de futebol. Então essa, quer ver outra? Eu sou mulher. Corpo de mulher, eu me identifico como mulher. Quantas verdades a partir dessa identificação do meu sexo, eu não sou obrigado a cumprir.
Ele pode andar desarrumado, você não. Por quê? Porque você é mulher. Ele é homo, homo pode andar de qualquer jeito. Eu preciso colocar mais isso, mais aquilo, pintar o osso, porque eu sou mulher. Não é isso? E você, além de praticar coisas, por quê? Porque você se identifica como mulher, passa a combate as outras. Então veja como se tender a forma, ou seja, a característica humana que vive sob as percepções, faz como se fosse uma bola de neve, todo um aprisionamento àquilo que o ego diz. Aquilo que o ego determina para aquela forma. Ficou claro isso? Então, na reforma íntima, é fundamental você identificar isso, que você não, que a realidade das formas que você vive não existe. Não é mudar, então eu passo a ser assexuado. Não é isso. É você não aceitar o valor de mulher dessa forma. Porque ao não aceitar, todas as obrigações somem. Os comentários a respeito dessa questão da feminilidade, né? Que a Harima colocou, parar de se enfeitar, alimento ego. Quer dizer, eram só comentários enquanto você estava falando. Não é só isso, parar de se enfeitar. Mas, por exemplo, a mulher exige que o homem abra a porta do carro. A mulher tem que ser tratada com carinho, não pode ter brutalidade. Na frente da mulher não se pode falar de alguns assuntos. Tudo isso é ilusão. Ilusão que começa a partir do momento que você se auto-reconhece como mulher. Porque se reconheceu a forma mulher. Aí pergunta, então é parar com isso? Não é parar com isso. É se livrar da obrigação disso. Como eu disse, evolução não é mudança, mas liberdade de ter que agir dessa forma. Não há nenhum problema de você passar maquiagem na cara. O problema é você se sentir obrigado a passar. Você criar o padrão de certo. É certo passar, todas as mulheres têm que passar. Porque aí você vive escravo, tem que passar, e julga quem não passa, a partir do seu padrão, dizendo que o seu padrão é o certo. Ficou claro? A evolução espiritual não é mudança de um padrão para outro padrão, mas é uma liberdade de qualquer padrão. A partir do momento que você reconheça que existe uma nova realidade que não é a que você vive. Segundo a característica do ser humanizado. E olha, vocês podem até, muitos vão dizer para eu que não são, mas se quiserem eu provo que são. Todo ser humanizado é individualista. Essa é uma grande característica que precisa ser assumida. Viver o mundo a partir do eu, para o eu, por eu. Essa é a base de todos os seres humanos, ou seres humanizados. Uma característica do ser humanizado, o eu, e a vivência, ou seja, construções de realidade para eu. Estou certo? Eu estou certo? Por que você disse que eu estou certo? Porque você passou a viver do eu. Mesmo você me aceitando, você viveu o eu. Porque se você não achasse certo, você diria, você está errado.
Porque muita gente confunde, dizendo, não, eu sou aberto, eu ouço um monte de gente. Mas acabei de dar o exemplo. O individualismo começa no eu. E a ação do eu começa quando eu acho, ou eu não acho. Quando eu quero, ou quando eu não quero. Não importa o que seja que você queira. Toda vez que você passa, e aí eu vou usar uma palavra que, e alguns que são espíritas vai dar epi, toda vez que você passa alguma coisa pelo crivo da razão, você usou o individualismo. Porque o que é o crivo da razão? Senão o seu julgamento com a sua verdade individual para saber se o outro está certo. Isso é individualismo. Vamos dizer, o mais grosso individualismo. É você julgar o mundo a partir de você. Isso é uma característica da humanidade e do ser. Porque quando ditada pelo ego. Porque quando de posse da sua consciência espiritual, o ego não tem nenhum individualismo. Ele vive no nós. Tudo é nós. Nós fazemos, nós andamos. Nunca ele está, eu faço. Mesmo que ele não participe de alguma ação, nós fez. Por que nós fez? Porque foi a minha comunidade que fez e eu participo da comunidade. É como se eu tivesse feito. Essa é a segunda característica. Então, reforma íntima é você abandonar o eu. Libertar-se da ação do eu. E alcançar a ação do nós. Não é mudar o que você acha. Porque enquanto você só mudar o que você acha, você ainda continua preso no eu acho. Só mudou o que acha. Então os instrumentos para a elevação espiritual, para a reforma íntima, tem que tirar vocês do individualismo e levar vocês ao nós. Tirar vocês do materialismo e levar vocês ao espiritualismo. Ou seja, ao mundo onde as coisas valem pelo seu valor espiritual e não pelos valores percebidos pelo corpo humano. Ficou claro isso? Essas são as duas características mais fortes do ser humano e que são, na verdade, a base do que vocês chamam mundo de provas e expiações. Todos vocês estão ligados a egos com a características humanas porque estão aqui para fazer provas. E as provas são no sentido de você libertar-se do seu individualismo e do seu mundo perceptivo e você alcançar a vida no mundo espiritual e no nós. Vamos então começar a falar nesses instrumentos da ação da reforma íntima, que, como eu já disse, são instrumentos que precisam alterar a realidade da sua vida. E seriam 3 instrumentos que nós vamos estudar hoje. O primeiro deles seria o espiritualismo. Vamos conversar sobre esse instrumento ensinado pelos mestres. A única definição que se tem de espiritualismo está no livro do Espírito. Kardec diz assim,
espiritualismo espiritualista é aquele que acredita haver em si algo mais do que a matéria. Mas essa definição, que me perdoe Kardec, é muito pobre. Porque o próprio Kardec escreve, que o Espírito da Verdade falou para ele, que de nada vale o conhecimento sem ação. De nada vale a letra morta. Então de nada vai você não pode ser espiritualista apenas por imaginar-se algo mais do que o corpo físico. Mas é preciso viver para esse algo mais. Espiritualismo ou espiritualista é aquele que acredita haver dentro dele algo mais. E esse algo mais você chama de espírito, alma, anjo, do nome que você quiser. E você vive para esse algo mais. Vive para o espírito que você sabe que é. Vive para a alma que você sabe que é. Essa arma ou instrumento da reforma íntima é fundamental para aqueles que querem alterar a realidade que vive. Por quê? Porque ao viver para esse algo mais, ele não se vê como ser humano. E por isso não participa das coisas como o ser humano participa. Ou seja, preso às suas percepções e a partir do seu individualismo. Porque o espírito não participa pelas percepções, nem é individualista. Então o espiritualismo é algo fundamental para aquele que quer buscar a elevação espiritual. Porque é um instrumento de libertação da realidade tirada pelo ego.